Meus queridos no Senhor, mais um semanário de oração. Nós estamos aqui no dia 6 de setembro de 2023, exatamente às 18h14. Então, já posso dizer boa noite para quem estiver ouvindo hoje, dia 6 de setembro de 2023, e bom dia para quem ouvir em qualquer outro momento, boa tarde também para quem ouvir à tarde. Bênçãos e mais bênçãos do Senhor sobre todos aqueles que se propuserem ouvir essa humilde mensagem. E hoje nós vamos falar sobre luz. Falamos semana passada sobre o sal e hoje nós vamos falar sobre a luz. E antes de nós começarmos, vamos sim, desde já, se você gostar, pelo nosso canal Saber a Fé e por nosso Facebook, onde a mensagem será veiculada. Por favor, se você gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal Saber a Fé, marque o sininho para receber as notificações. Então, esteja conosco, a proposta é essa, estarmos com vocês sempre, em oração. E também, acima de tudo, com a palavra de Deus em oração. E a todos os queridos, nossa querida irmã Marluce, que tivemos a alegria muito grande de vê-la conosco, tomando a ceia na celebração na igreja. Domingo foi uma bênção ter a senhora ali, como foi na terça-feira, ontem, na reunião de oração, e será sempre. A minha sogra está bem melhor, agradeço as orações, mas por favor, continuem orando por minha sogra, Dona Maria, nossa irmã no Senhor. A todos que padecem, que sofrem, meu cunhado Aldo, a todos que estão passando por alguma dificuldade, nossas orações continuam. Solicite orações, solicite o trabalho do Senhor. Orar é trabalho do Senhor e todo crente deve estar disposto a orar, interceder. E a Bíblia diz interceder uns pelos outros. Já aproveito para pedir a você que ore por mim. Sem mais delongas, uma vez que nós já oramos antes do início, que o Senhor, mais uma vez, no amor do Pai, na graça do Filho, no poder do Espírito Santo, que o Senhor nos ajude em tudo quanto nós vamos fazer hoje. Amém e amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, onde nós ficamos, na semana passada, depois que nós lemos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, diz o texto, como lhe restaurar o sabor? Domingo nós vimos a resposta, pregando em Marcos capítulo 9, 49 e 50. Então, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor do sal? O próprio Senhor Jesus nos ensina em Marcos 9,50. Tende sal em vós mesmos. Então é colocar mais sal. Despisse do velho, já que perdeu a qualidade, de colocar o novo, que é a sã doutrina, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. E hoje, a partir do versículo 14, vamos tratar da luz. A luz. Coisa linda, Pós, do grego, or, do hebraico, luz, em nosso querido, amado idioma português. E nós estamos aqui em nossa versão portuguesa, lendo a palavra do Senhor, que nos diz assim: vós sois a luz do mundo. E diz o texto: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Versículo 15: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Diz mais a palavra do Senhor:
e alumia todos os que se encontram na casa. Né? As luzes estão em cima por uma razão, para que possa iluminar a todos que estão na casa. Versículo 16 diz assim: assim brilhe, diz o texto, também a vossa luz diante dos homens, diz mais, para que vejam, esses homens vejam, não é, as vossas obras. E a razão, ao ver, esses homens verem as nossas obras, feitas em Deus, que é luz, e nele não há treva alguma, a palavra do Senhor nos diz, e glorifiquem a Ele, o vosso Pai, diz o texto, que está nos céus. Ao ver as boas obras na vida de um crente, que todos possam glorificar ao nosso Pai que está nos céus. E como começa a história da luz? Como começa a luz no mundo e a luz do mundo? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo 1. A primeira vez que a luz é mencionada na Bíblia, nós a encontramos aqui no livro do Gênesis, no capítulo 1, no 3º versículo, e a luz vem com a voz de Deus. A luz vem com a palavra de Deus. E Deus diz assim, diz a palavra: então disse Deus, haja luz, e houve luz. Coisa interessante, linda e maravilhosa. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz é a essência de Deus. Quando Deus a fala, ela acontece. E quando ela acontece, há entendimento. Vou deixar logo claro que luz não é somente a ausência de trevas. Luz é, de fato, o fósforo, de onde vem fósforo, né, em nosso idioma, que ilumina. E ao iluminar, nos concede entendimento. É or, porque também nos remete a toda a criação de Deus, a toda a luz das estrelas, a todo o poder de luz que reside no universo a partir daquele que é o Pai das luzes, como nos diz Tiago, é o Pai das luzes, de onde procede, de onde nos vem todo o dom perfeito, que vem do Pai das luzes. Mas a palavra de Deus nos fala mais sobre esse caráter de Deus. Ser luz faz parte do caráter de Deus. Que coisa linda! E nós encontramos isso na primeira epístola de João, no capítulo 1. A teologia joanina é, de fato, uma teologia, como toda boa teologia da Bíblia, de onde vem a luz para o nosso entendimento, para a nossa vida. E João nos diz assim: ora, a mensagem que da parte dele, repetindo, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele, diz o texto, temos ouvido e vos anunciamos é esta. E qual é a mensagem? Nos diz o texto que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Treva nenhuma. Que coisa linda. Faz parte do caráter de Deus, do ser de Deus, ser luz, nos iluminar e nos trazer a partir daí, não é, entendimento. O mundo só pode ser de fato entendido na perspectiva da luz. É a partir da luz que nós somos capazes de entender qualquer coisa. Sem luz é impossível. Você pode ter a melhor visão do mundo, não precisar de óculos, ser hemétrope, que é aquele que tem uma visão, não é perfeita, nem é hipermétrope, nem é míope, é um hemétrope. Você pode ser assim e não conseguir ver nada se não existir
luz. Já partindo para a elucidação, todo mundo sabe que isso aqui é uma lanterna, né? E todo mundo está vendo que o ambiente no qual eu estou trabalhando é mais ou menos iluminado, porque dependendo eu não tenho iluminação profissional, né? Consequente, a imagem fica assim. Quanto melhor fora a iluminação aqui no ambiente, melhor seria a qualidade da imagem, e melhor seria o entendimento de vocês daquilo que vocês estão vendo. Por exemplo, esses livros atrás aqui de mim, que são livros reais, não são um papel de parede, nem coisa que valha, né? São livros reais. Como você vai ver aqui, como já puxei outro dia um livro daqui, hoje eu não vou fazer isso, mas vou colocar a luz neles, ó. Tá vendo aqui? Dogmática do Bavinck, a Poliglota editada pelo Saião aqui no Brasil, a teologia sistemática do John Frame, mais em cima as Institutas de Calvino, da Felire, edição capa dura, mais em cima uma coisinha, o comentário à Carta aos Romanos, do Karl Barth, aí tem Fernando Pessoa, as obras, a poesia completa, aí você tem do Martin Gilbert, 2 livros, o Holocausto e a História de Israel, aí tem Wolfhard Pannenberg, Barth de novo, vários outros livros assim, e sim o planeta Terra, colocando luz sobre esse globo terrestre, você vê, né, que a luz quase que ofusca. Quanto mais a luz faz com que, de fato, a luz bem aplicada, né, você consiga ver melhor as coisas. Eu tiro a luz, olha, coloco a luz bem aplicada, você consegue ver melhor. Entendeu? Entendeu a luz, né? A luz, ela não é somente a ausência de trevas. A luz é o que nos explica, de fato, as trevas. As trevas são explicadas pela luz. E uma vez com luz, com foco em cima de qualquer dúvida, você consegue dirimir, você consegue compreender, você consegue não só, não é? Não só aprender, mas apreender alguma coisa, e você agora é um entendido naquilo ali que a luz focou, que a luz incidiu sobre aquilo, você agora, né, entende aquilo que você recebeu luz sobre aquele assunto. E nós não vamos parar por aqui, nós vamos continuar um pouquinho, vamos abrir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: vós sois a luz do mundo. Que responsabilidade. Domingo nós falamos sobre o sal. E na quarta-feira passada nós começamos a pregar sobre o sal aqui no nosso semanário de oração. E vocês viram que são os pregadores do Evangelho, em primeiro lugar. E em sequência, todo o rebanho de Cristo na terra é sal da terra. Então, todo crente, começando pelos pregadores do Evangelho, até todo o rebanho, todos nós somos sal da terra. Mas hoje Calvino, que era um gênio a toda prova, ele começa a interpretar aqui a partir do rebanho. Diferente da quarta passada, né, que nós começamos afirmando que todo rebanho ele é sal a partir do repositório de sal, que é a apostolicidade da igreja, a doutrina apostólica correta, bíblica, a sã doutrina nos pregadores. Esse sal vai para o rebanho e o rebanho vai para o mundo, vai ao mundo levando esse sal e salgando, dando gosto ao mundo. Só que a luz já começa pelo rebanho, segundo Calvino, e eu concordo com ele. A luz já começa pelo rebanho. Esse rebanho salgado é um rebanho iluminado, é um rebanho luminoso. A igreja deveria e deve fazer a todo tempo o exemplo da lanterna. Você liga e você começa a iluminar a tudo. E você começa a ver melhor. E usando bem a luz, você começa a entender melhor
a tudo, inclusive o mundo e tudo que nele há e o próprio universo. Você consegue entender que Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Então, começando pelo rebanho, nós somos rebanho do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. Nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo e devemos fazer o que com essa luz que deve fazer parte do nosso caráter. Assim como somos portadores e condutores do sal ao mundo, nós somos também a própria luz do mundo. O nosso Senhor é luz. Nosso Senhor Jesus é a luz da vida. Daqui a pouco chegamos lá. E porque o nosso Senhor Jesus está em nós, nós somos portadores da luz. Aí, independente de você ser pregador ou não, você é luz do mundo. E a palavra do Senhor diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Você não pode esconder um crente embaixo do monte. O crente ele tem que estar como luz do mundo e sal da terra. Ele tem que estar como luz iluminando o mundo. Às vezes nós falhamos. Quantas vezes a luz que existe em nós não é obscurecida por um pecado ou algo assim que entristece o Espírito Santo e que ofusca, portanto, a luz que deve existir em nós a todo tempo. Arrepender-se, pedir perdão e levantar do chão e caminhar e continuar o caminho como luz do Senhor neste mundo. Aí você diz assim, é simples, assim não é simples, é difícil, é doloroso, mas, porém, é necessário fazer isso, levantar e continuar. Levantar onde se caiu e continuar o caminho. O Senhor nos diz por quê. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. No lugar lá escondido. No chão. O que é que se faz com a luz? Diz o texto. Mas no velador, acima da sua cabeça, acima da sua cama, num lugar, aquelas plataformazinhas que se colocavam as lâmpadas ali no Oriente Médio, na Judéia, em praticamente todo lugar do mundo que se tinha algum tipo de iluminação, essa iluminação que era para velar à noite, daí que vem a palavra vela, né? Velar durante a noite, nos proteger, porque sem luz vem os animais peçonhentos, vem os animais predadores, os mamíferos grandes, felinos ou não, ursos e qualquer animal assim. Sem a luz do fogo, sem a luz que o fogo emite, esses animais se aproximam e você não os vê, e você não vendo o perigo te abocanha e te devora. Então a luz não é só para o entendimento, ela é para nos dar entendimento, mas a luz também, em segundo lugar, é para a proteção. Então ela nos dá entendimento, nos dá a capacidade de vermos o perigo e nos protegermos dele, nesse caso aqui, em específico, uma das utilidades da luz no velador. E alumia todos os que se encontram na casa. Ela não ilumina só a pessoa que a colocou ali, como essa lâmpada que está aqui acima de mim, há várias outras lâmpadas acesas, e todas elas estão iluminando a mim e a minha esposa, que somos os habitantes desse lugar, dessa casa, desse lar, nosso lar. Então o lar deve ser um lugar luminoso, devemos pagar a conta, né, da fornecedora de energia elétrica para termos luz o tempo que nós precisarmos dela. E a todo tempo nós precisamos da luz. E o texto continua, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, sejamos veladores, protetores, faróis que indicam onde está a salvação. Que coisa linda, né? A palavra do Senhor.
E o texto continua e nos diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que vejam as vossas boas obras, o nosso comportamento em Cristo, por Jesus, como nós nos comportamos. Como já falei, né? Quando nós nos comportarmos mal, pedir perdão, levantar e continuar o caminho. E que seja um caminho iluminado, para iluminar os outros. E que seja como um farol, mais uma vez a lanterna, né? Os navios não se chocam com as rochas, porque tem um farol iluminando o caminho para eles não baterem nas rochas. Dota o capitão e o piloto do navio da capacidade de ver as rochas e com elas não se chocar. É para proteção, para dar entendimento, para proteção e para orientar o caminho. E o texto conclui aqui: glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Vendo essa luz em nós, que as pessoas glorifiquem ao nosso Pai que está no céu, o Pai das luzes, do qual vem todo dom perfeito. Aí você diz assim: mas eu vi lá no Gênesis, quando o Senhor diz, então Deus disse: haja luz, e houve luz, e a luz presente no mundo, e o Senhor diz, versículo 4, Gênesis capítulo 1, o Senhor diz: e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre dia e noite. À medida que nós meditamos, na luz, ela deixa de ser simplesmente um instrumento, como aqui está no texto, separação entre dia e noite. A capacidade de a pessoa saber a diferença entre as trevas, a escuridão e a própria luz, que dá entendimento, que alerta quanto ao perigo, nos protege e nos dotando de entendimento, nos protegendo, nos revelando o perigo, nos ensina o caminho correto a andar. A luz é perfeita, mas a luz ela vai tomando a forma de alguém. Que coisa linda a palavra do Senhor. A luz ela vai passando a ter personalidade, caráter, bondade, presença, visitação e habita em nós. E é uma pessoa. Quem é a luz? Nós vimos que é Deus. E como nós podemos conhecer a Deus? A maior prova na Bíblia de que o nosso Senhor Jesus é Deus é que Ele é a própria luz. A própria luz. Onde não há nenhuma treva. Vamos ver isso? Vamos. Vamos ver no Evangelho segundo João, no comecinho do Evangelho, no capítulo 1. E ele não é só luz, ele é vida. Luz da vida. Imaginem vocês que o inverno nuclear, por exemplo, ou qualquer alteração no ambiente de luz que gera toda a vida na Terra, né, onde a morte está e onde a luz não chega, a luz precisa chegar para que exista vida. E imagine vocês, por alguma razão, a luz do sol não chega mais aqui, morre tudo, congela tudo, desaparece toda a vida da Terra. E assim é a vida sem Jesus. A vida sem Jesus é uma vida de escuridão, é uma vida onde a morte é a norma. E como vem vida? Vejam bem. Evangelho de João, capítulo 1, e diz a palavra do Senhor. Vamos ler do 1 até o 3, para entender melhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele,
nada do que foi feito se fez. Versículo 4 agora. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz é o próprio Senhor Jesus que nos vem com vida, a luz do Cristo. Muito maior do que dessa lanterna, muito maior do que todas as lâmpadas aqui em casa, muito maior do que todas as estrelas, todos os sóis. O nosso é de quinta, não é grandeza. Mesmo todas as galáxias, todas as estrelas de primeira grandeza, com todas as outras até a quinta grandeza, como o nosso Sol, todas juntas não são capazes de nos revelar a luz que é Cristo Jesus. Nosso Senhor Jesus é a luz total. Você quer entender isso? Você abre o Apocalipse, já no finalzinho do livro do Apocalipse. Eu não tinha organizado isso aqui, não tinha pensado nessa parte, mas a palavra do Senhor nos diz assim, sobre a nova Jerusalém. Apocalipse 21, a partir do versículo 9. Então vejo um dos 7 selos, que tem as 7 taças, um dos 7 anjos, eu li selos, perdão. Então vejo um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias, está vendo que a falta de luz faz, né? Cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Diz mais, a qual tem a glória de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma, diz o texto, pedra preciosíssima, como jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e aqui eu quero chegar, né, no sol. Deixa eu adiantar um pouquinho. Assim, versículo 23. Eu não tinha programado, veio agora no coração, mandado por Deus. Lembrar desse texto, que elucida bem a questão que nosso Senhor Jesus é a luz da salvação. Versículo 23 diz assim: a cidade não precisava nem de sol, nem da lua, diz o texto, para lhe darem, né, claridade. Diz mais, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro, nosso Senhor Jesus, diz o texto, a sua lâmpada. Meu Deus! E o Cordeiro é a sua lâmpada. Nosso Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que retira o pecado do mundo, Ele é a sua lâmpada. Ele já iluminou a sua vida. Quando você volta para o Evangelho de João, a palavra do Senhor diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Apocalipse 21, 23 nos diz que o Cordeiro é a lâmpada. Pois a glória de Deus, a luz de Deus ilumina tudo, e o Senhor Jesus é a lâmpada. O Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo é a lâmpada. Nosso Senhor Jesus é a luz, que nos dota de luz, presente em nossas vidas, nos faz sermos luz, que dão entendimento. O Evangelho nos crentes, levado com fidelidade, a palavra fiel do Senhor, pregada fielmente, leva as pessoas a entendimento, que o Espírito Santo é quem faz essa luz chegar e esse entendimento chegar. Em seguida, mostra os perigos, nos ajudando a nos livrarmos deles, e por fim nos mostra o caminho correto a seguir. E diz
e para sempre será o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, caminho, verdade e vida. E essa luz maravilhosa, a presença de Deus, já existe em você. Você que ainda não é sal, você que ainda não é luz, você quer ser sal e luz. Você quer ter em si o sal da sã doutrina do Evangelho Apostólico. Você quer ter em você o resplendor da luz, do Cordeiro, a lâmpada da salvação, a luz da salvação, a luz do mundo, que é boa para todos nós. O Senhor está trabalhando no teu coração, te guiou a você nascer de novo, ser regenerado. Lembra daquela mensagem? Uma das primeiras, até chegar na vocação para ser luz, na vocação para ser sal, na vocação para ser crente, na vocação para ser salvo, ter saúde, que é o significado da palavra salvação, é saúde, sozu, saúde. Você já tem isso? Se você não tem, é hora de pedir a Deus, de clamar ao Senhor, e Ele vai ouvir você, porque esse clamor está saindo não só de tua boca, mas da presença do Espírito Santo que está em você, te conquistando, aplicando essa salvação que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplica. Ó Santo Espírito de Deus, aplica essa tão grande luz, essa tão grande salvação. Aplica Jesus em nossas vidas, eu suplico, Santo Espírito de Deus. Eu sei que Ele ouviu minha oração. E eu sei que o Espírito Santo, que traz Jesus por ordem do Pai até nós, Ele está vendo a tua situação. A escuridão é algo tremendo. Se eu pudesse rodar aqui a câmera do computador e mostrar a você lugares não iluminados, você não entenderia nada desses lugares não iluminados, porque ali não tem luz. A Bíblia, quando diz que nós andávamos em trevas, estávamos em trevas, ela está nos ensinando que nós estávamos sem Jesus. E sem Jesus, sem luz, nós não entendíamos, nós não éramos capazes de discernir o perigo e nós não andaríamos no caminho certo e terminaríamos caindo no abismo, pois esse mundo é cego que guia cego. Nesse mundo é tudo escuridão. A luz que há nesse mundo, na verdade, é treva. E essas trevas densas e tremendas só levam o homem a, meu Deus, um cego puxar o outro pela mão e os dois caindo no abismo. Mas em contraposição, em oposição a isso, nós temos a luz. Você já a tem? Ela já faz parte do seu dia a dia, da sua vida, do seu coração. Nosso Senhor Jesus, a lâmpada da Nova Jerusalém, a luz do mundo, no qual não há nenhuma treva, já existe em você, já reside, já habita em você. Você faz parte dele nesse sentido e você já leva a luz aonde você vai. Suas palavras são iluminadoras das consciências. Olha, não existe outra maneira de conhecer a Deus, luz no qual não há nenhuma treva, a não ser conhecendo Jesus. Essa luz única, divina, maravilhosa. Nosso Senhor Jesus é tudo isso, divino, maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E a luz de Deus traz paz. Porque vejam bem, para nós concluirmos por hoje, a luz nos dá entendimento. Entendimento esse que nos faz discernirmos os perigos e os problemas nos caminhos. Luz essa que também, ao nos dar esse discernimento, primeiro deu entendimento, discernimento, por fim nos mostra o caminho correto. E esse caminho correto é caminho de paz. Hoje é dia de você ter cancelado todos os seus pecados.
Hoje é noite de você ter consciência de que todos os teus pecados foram castigados em Jesus. Hoje, dia, noite, tarde, manhã, madrugada, seja que momento for, hoje é o dia e essa é a hora de conhecer Jesus. A luz que fará de você luz também e que te derramará sal e que te conduzirá a salgar onde você for, iluminando a tudo e a todos. Quer viver assim? Quer ter esse caminho da paz, do príncipe da paz, da luz do mundo, da lâmpada da salvação? Você quer viver assim? Cristo é o meu sol, né? Tudo que tem em mim. Que hino lindo. Sabe cantar? Cante em casa. Canta e se encante. Meu Deus, o crente, ele, ao cantar, ao louvar, ele, né, quando canta, ele se encanta. Ao cantar, ele está a se encantar com a beleza, com a belezura, a maravilha que é nossa luz, nosso Senhor Jesus. Tem Jesus por companheiro, Senhor, Salvador, pastor da sua alma. Que Deus te dote dessa luz. Essa é a minha humilde oração. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. E pela luz de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus. No poder do seu Espírito Santo. No amor do Pai, por nosso Senhor Jesus. Até semana que vem, se Deus assim permitir, por Jesus e no poder do Espírito. Se Deus assim permitir, semana que vem, com mais um semanário de oração. E desde já que Deus ilumine tua vida. Que seja assim. Amém e amém.